Olá, tudo bem? Espero realmente que sim. Hoje nós vamos trabalhar com planejamento, tá? Vamos entender como mapear o projeto. Vamos lá? Pessoal, o planejamento procede de, assim, as outras funções clássicas da gerência, como a organização, a questão da alocação, a questão da mão de obra, tá? O controle, a integração, mas o planejamento é um processo dinâmico, apesar de representar uma espécie assim de ponto de partida, envolve constantes atualizações e revisões. Pessoal, analise comigo essa figura, tá? Que representa o ciclo de planejamento, onde nós temos o sequenciamento da ação, a mensuração, a correlação, a avaliação e também a revisão. Pessoal, na fase de planejamento será elaborado um documento detalhado chamado Plano de Gerenciamento do Projeto, o Project Plan. Tá? O Plano de Gerenciamento do Projeto reúne os produtos de todos os processos de planejamento em um único documento, coerente e consistente, que serve de base para a implementação do projeto. Tá? Peço que presta sim bastante atenção. Vou apresentar o que deve conter nesse projeto, tá? O que deve conter. Então, primeiramente, o termo de abertura do projeto aprovado, a estratégia de gerenciamento do projeto. Também é necessário ter a declaração do escopo do projeto, É importante ter nesse documento a estrutura analítica do projeto, a EAP ou WBS, também a rede de atividades e cronogramas tem que ter nesse documento. Também recursos e custos, tá? Importante ter os riscos e limitações de restrição e como lidar com eles. Também, pessoal, a forma de validar a performance do prazo, as matrizes de responsabilidades, os controles de mudanças e também o plano auxiliares, os planos auxiliares. Pessoal, para aumentar a eficácia do plano do projeto, convém promover ampla e consulta participação daqueles que possuem informação, que influenciarão direta ou indiretamente o destino dos trabalhos. Importante, quanto maior o envolvimento da equipe e das partes interessadas, melhor será a qualidade do plano. Mais pessoas contribuindo e questionando, tá? Bem como a facilidade da implantação do mesmo, pois ele passa a ser o plano de todos e não o plano só de gerente de projetos. Tudo bem até aqui, pessoal? Importante sempre irem anotando as dúvidas para depois entrar em contato, para que vocês não fiquem assim com nenhuma dúvida nesse curso. Tá? Muito importante isso. Agora vamos entender uma descrição típica de itens de projetos. Tá? Então vamos entender uma descrição de alguns itens que fazem parte do plano do projeto. Quais são esses itens? Tá? Primeiro ponto importante é a listagem da documentação técnica a ser emitida. A documentação técnica, ou chamada especificação, estabelece a qualidade do projeto a ser implantado. Então a listagem desses documentos fixa o escopo do trabalho de elaboração dos mesmos, bem como uma das fases subsequentes. Tá? Então em projetos que envolvem entendimentos contratuais, a especificação é de particular importância, tá? Muito importante essa especificação. Outro ponto importante é o cronograma mestre. Pessoal, o cronograma mestre relaciona assim, as atividades principais numa única escala de tempo. Então a apresentação poderá ser de forma simples, cronograma assim de barras mesmo, ou exigir processamento em forma de rede, de interdependência, né? Pode ser através do PERT, ou CPM, ou PDM. Tá? Pessoal, assim, o cronograma mestre deverá conter as seguintes informações. É importante: as atividades identificadas na estrutura analítica, a duração esperada para executar as atividades, bem como a data de início e término das mesmas, tá? As pessoas responsáveis pela coordenação de cada atividade relacionada devem conter também nesse plano. O plano de contratação, como vai ser a contratação, tá? É importante dizer, pessoal, que quando o projeto exige a contratação de serviços e de fornecimento de equipamentos e materiais, é o plano de aquisições que resume essas contratações. Observa que o critério, pessoal, de agrupamento ou separamento desses serviços e fornecimento no plano de aquisições influencia de maneira como o projeto será gerenciado, tendo implicações até na própria estrutura organizacional. Pessoal, agora nós vamos falar sobre sistemas de orçamento e controle de custos, uma parte muito importante. O acompanhamento do custo do projeto começa no orçamento, preparado na fase da concepção e deverá tomar sua forma definitiva partindo das atividades identificadas na estrutura analítica, no ABS. Então a condição estabelecida na própria estrutura analítica será a base do código de custos, que norteará o trabalho de registro desses custos. Tá? O código de custos para o projeto, assim,
com algumas exceções, será consideravelmente diferente das contas usadas pela contabilidade. Vale lembrar que a finalidade do sistema de custos no projeto é a de identificar eventuais desvios do previsto e tomar medidas corretivas assim no tempo hábil, tá? Pessoal, tudo bem até aqui? Espero realmente que sim. Agora nós vamos analisar sobre a estrutura analítica e rede de interdependência, tá? A estrutura analítica, o que vem a ser? Pessoal, para projetos de maior complexidade, é preciso montar a rede de interdependência. A rede do tipo PERT demonstrará assim, os relacionamentos, as interligações entre diversas atividades, permitindo assim a determinação do caminho crítico. Nessa fase, a estrutura analítica já elaborada é uma forma de preliminar, deverá assim, detalhar e codificar. E a partir desse detalhamento que se permite a montagem de uma sequência lógica do trabalho. É importante. Pessoal, outra questão é a previsão dos materiais e equipamentos. A previsão desses materiais. Todo fornecimento de materiais e equipamentos se faz ao longo do tempo da implantação do projeto. Já que alguns itens precisam ser providenciados, pessoal, assim, providenciados, né? Com bastante antecedência, torna-se necessário fazer uma previsão que possibilite o planejamento das fases de requisição, tá? desses materiais. Tomados os preços, a compra, a inspeção, a questão do transporte, o recebimento, como que vai ser tudo isso com relação a alguns equipamentos. Pessoal, agora nós vamos falar sobre o plano gerencial detalhado, esse plano gerencial detalhado. Nessa parte, assim, detalha-se o organograma com correspondente descrição do cargo e respectivas funções. Também se relaciona às atividades identificadas na estrutura analítica, com as pessoas que serão responsáveis pela execução ou a coordenação dessa tarefa. É uma forma de estabelecer, pessoal, esse relacionamento. Então é através da matriz das responsabilidades, tá? Que é outro ponto importante. No planejamento é a comunicação, tá? Então a comunicação é importante. Pessoal, assegurar a comunicação eficaz entre as pessoas, grupos e organizações significa zelar pela qualidade da comunicação escrita, interpessoal, em reuniões. Algumas sugestões para o plano de comunicação são fixar nomes para a preparação de documentos, estabelecer uma matriz de distribuição de documentos e preparar um plano de integração na equipe, inclusive com o treinamento necessário para assegurar uma boa comunicação interpessoal, tá? Então, ainda como parte do plano de comunicação interpessoal, existe a questão da comunicação. Deve-se incluir os eventos formais, a avaliação do tipo de reuniões mensais com o cliente, se a revisão é trimestral, a aprovação do projeto básico, reunião do conselho, de consultores, existem várias reuniões. Pessoal, agora vamos apresentar algumas ferramentas do gerenciamento de projeto, algumas ferramentas importantes. A primeira delas é a declaração do escopo. A declaração do escopo descreve assim, com detalhes as entregas do projeto e o trabalho necessário para criar esse projeto. Muitas vezes expectativas implícitas ou não manifestadas ao início pelas partes interessadas são guardadas e ao final do projeto. Então, assim, a declaração do escopo cria um entendimento comum do escopo do projeto, destacando o que será entregue e assinalado o que não faz parte do escopo e, portanto, não será entregue, tá? Isso é importante. Eu vou deixar aqui num PDF para o download para vocês verem um exemplo desse documento, tá? O documento de declaração do escopo do projeto. Vou deixar para fazer o download. Outra ferramenta importante é a estrutura analítica, tá? Então a estrutura analítica é a forma hierárquica para a divisão dos projetos em atividades mensuráveis e controláveis para serem assim, planejados e controlados. Então os projetos eles precisam ser divididos em tarefas, tá? Em tarefas. E essas tarefas precisam ser de tamanho suficiente para que possam ser realizadas pelas pessoas a quem são atribuídas, mas não devem ser tão pequenas a ponto de se tornarem assim um detalhe de menor importância, tá? Tem que ter esse equilíbrio. Então, na estrutura analítica, as atividades são subdivididas em níveis para que as pessoas assim, possam controlar. Então, a estrutura analítica é um comumente conhecida também, pessoal, entre os gerentes de projetos, por nós, assim, como estrutura analítica do projeto, que é chamado simplesmente EAP, pode ser chamado como estrutura analítica do trabalho, a EAT, ou simplesmente o WBS, que é no inglês Work Breakdown Structure, tá? WBS. Então a estrutura analítica assemelha-se aos poderosos
né, foguetes lançadores de naves espaciais. Depois que realizar seu trabalho, extremamente importante, são abandonados no meio do caminho, sem que lhes reste qualquer valor residual. Isso ocorre porque a principal missão operacional começa quando o projeto é completado e passa a usar os sistemas e critérios diferentes daqueles usados na implementação do projeto. Então a estrutura analítica é um meio gerencial para atingir o fim, tá? A estrutura analítica é muito importante. Então o formato da estrutura analítica se assemelha ao organograma, tá, de uma empresa. É bem muito parecido. Ela é a representação gráfica da composição do projeto em suas partes constituintes. No nível mais baixo da EAP, tá, são chamados pacotes de trabalho, que são pedaços ou partes executáveis, mensuráveis do projeto. Ou seja, ele é dividido em fases até que o porte e o tamanho da atividade correspondam ao tamanho de tarefas controláveis, tá? O chamado Work Packages, tá? Pessoal, o menor nível do trabalho subdividido deve ser suficientemente pequeno para permitir o controle e a visibilidade adequados, sem criar uma carga administrativa de difícil controle. Os pacotes de trabalho são tarefas a serem desempenhadas dentro da estrutura analítica. Elas podem ser caracterizadas por documentos e subprojetos, equipamentos, materiais ou serviços a serem realizados, tá? Eu vou deixar para vocês fazerem o download um exemplo. O número de níveis de decomposição da estrutura analítica depende do tamanho do projeto, da sua complexidade, da filosofia operacional. Então a terminologia para a identificação desses níveis sucessivos também assim, varia muito. Por exemplo, uma estrutura analítica de 4 níveis poderia ser dividida da seguinte maneira, tá? É um exemplo que pode ocorrer nas empresas. Nível 1, projeto global. Nível 2, as áreas. Nível 3, os grupos de disciplinas. E o nível 4, tá? O nível de pacote de trabalho. E aí, pessoal, tudo bem até aqui? Tudo bem? Espero que sim. Agora nós vamos analisar outra ferramenta importante para o planejamento de um projeto. Essa ferramenta se chama a matriz de responsabilidades. Matriz de responsabilidades. Cada participante, quer seja um membro da equipe, fornecedor, prestador de serviço ou um stakeholder, tem funções a serem cumpridas durante o ciclo de vida do projeto. Então a matriz de responsabilidades parte do planejamento de recursos humanos e assim é um instrumento a ser desenvolvido durante a fase do planejamento e tem que por objetivo, pessoal, correlacionar para cada tipo ou tarefa relacionada a quem cabe essa realização e que trabalho realiza, tá? Relaciona a tarefa para a pessoa. Então analisa essa figura, pessoal, vocês vão entender melhor. Nessa figura exemplifica a matriz de responsabilidades. Então aqui nós temos, pessoal, a fase que se encontra a atividade, a descrição da atividade, quem deve ser consultado para fazer essa atividade, quem executa, quem apoia e, por fim, quem aprova essa tarefa, tá? Pessoal, outro detalhe importante também é o planejamento da qualidade, que procura identificar os padrões de qualidade relevantes para o projeto e definir como atendê-los, tanto na qualidade com relação ao produto do projeto propriamente dito, como em relação ao gerenciamento dos mesmos. Os instrumentos a serem desenvolvidos são, então, instrumentos importantes. O plano de gerenciamento da qualidade, que descreve como a equipe irá implementar a política de qualidade. Outra questão importante, a garantia da qualidade, o conjunto de ações sistemáticas que visam gerar uma confiança do que o projeto irá satisfazer todos os padrões relevantes de qualidade. Também é o controle de qualidade, que envolve a monitoração dos resultados específicos do projeto. Pessoal, uma questão extremamente importante, também muito importante, né? São informações muito relevantes dessa aula. Então, é a questão do planejamento dos riscos. O primeiro passo em riscos é definir como conduzir as atividades de gerenciamento de risco de maneira cuidadosa e explícita. Inicia-se então a identificação dos riscos, etapa em que se determina os riscos em que podem afetar o projeto e cria-se um registro de todos os riscos levantados. Então, são usadas ferramentas tais como entrevistas com os stakeholders e participantes, experiências, então é importante ver a experiência, revisão da documentação, avaliação de risco por pacote de trabalho, analisando a EAP, então é muito importante para analisar quais são os riscos. Técnicas de criatividade também são usadas, principalmente na identificação de riscos desconhecidos. Agora vamos ver as análises. Análise qualitativa e quantitativa de riscos, tá? A análise qualitativa avalia a prioridade dos riscos identificados usando sua probabilidade de ocorrer, o impacto nos objetivos do projeto, o tempo necessário para a resposta e a tolerância ao risco associado ao tempo, custo, escopo, qualidade. Já a análise quantitativa analisa a quantidade dos riscos e usa técnicas de entrevistas, tá? Finalmente é feito o planejamento das respostas aos riscos,
Quando se desenvolvem opções e ações assim, para reduzir as ameaças, os riscos que podem causar, identificam se são responsáveis pela resposta aos riscos. Então, sua prioridade, recursos necessários e ações a serem tomadas caso os mesmos ocorram. É importante essa parte de identificação dos riscos. Existem várias estratégias frente ao risco. Vamos ver algumas mais usadas, tá? Então, eu posso prevenir, evitar ou eliminar esse risco. Eliminar o problema potencial, eliminando sua causa. Eu posso optar por soluções de menor risco, diminuir, abrandar. Eu posso mitigar, minimizar a probabilidade de ocorrer. Eu posso minimizar o impacto caso ocorra, transferir esses riscos para terceiros através de seguros, garantias, aceitar esses riscos e bancar os riscos. Então, essas são as possibilidades. Agora vamos analisar outro ponto importante no planejamento, que é o gerenciar as partes interessadas, os stakeholders. Tá? Então é muito importante. Pessoal, vimos que as partes interessadas são aqueles indivíduos ou organizações positivamente ou negativamente afetados pelas atividades ou resultados finais do projeto. Eles têm algo a ganhar ou perder, têm direitos ou interesse no projeto. Isso envolve as pessoas que trabalham no projeto, aqueles que influenciam, os que são impactados por esse projeto, tá? São os stakeholders. A equipe do gerenciamento do projeto precisa identificar as partes interessadas, tanto internas quanto externas, a fim de determinar os requisitos e as expectativas de todas as partes envolvidas em relação ao projeto. Então, uma boa distribuição de informações para as partes interessadas durante todo o projeto as mantém a par do desenvolvimento do mesmo e minimizando conflitos e interpretações erradas sobre a evolução do projeto, desde o seu início até a entrega final, tá? Dos produtos ou serviços. Ótimo, pessoal, chegamos ao final dessa aula. Qualquer dúvida já sabe, não hesite em perguntar. Bons estudos e até a próxima.